Vamos falar um pouquinho sobre os prejuízos que o transtorno de ansiedade generalizada pode te causar. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Vamos falar um pouquinho dos prejuízos, então, relacionados, ao transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho já um vídeo aqui no canal explicando exatamente o que é esse transtorno, mas rapidamente esse transtorno se configura, então, com sintomas de preocupação e medo excessivo, permanente, em diferentes lugares, momentos, em situações na vida da pessoa. Ou seja, eu com uma frequência grande, em diversas situações da minha vida, eu tenho muitos pensamentos de preocupação ou de medo. E os prejuízos, eles vão ser em diversas áreas na vida da pessoa. Então, por exemplo, um prejuízo importante pode ser na minha vida escolar, acadêmica, Então, eu tenho tanta preocupação, tanto medo em relação a fazer uma apresentação oral, ou me expor na frente da sala de aula, ou em relação a uma prova específica, um momento de cobrança, ou no momento ali em que o professor vai fazer uma pergunta, vai me expor de alguma forma ali na situação, ou eu começo a evitar, eu tenho um comportamento de esquiva, ou seja, se eu sei que aquele dia eu tenho trabalho, eu não compareço, ou eu saio da aula no meio da aula, se o professor propõe uma atividade em que as pessoas precisam se expor. Então, o prejuízo é importantíssimo e vai causar um prejuízo a longo prazo, ou seja, se eu não consigo me envolver, por exemplo, nas atividades acadêmicas que são tão importantes e que vai ter tanto reflexo, na minha vida profissional, por exemplo, eu vou ter prejuízos significativos no meu desempenho acadêmico, por exemplo. A gente pode estender isso à vida profissional, ou seja, quando eu sei que eu tenho aquela reunião mensal, a minha irritabilidade aumenta, o meu cansaço, o prejuízo no sono, Essa preocupação é tão grande, esse medo é tão grande que faz com que eu também comece a evitar, Então tem um comportamento de esquiva em relação àquela situação. Então a gente pode expandir esses prejuízos para a vida acadêmica, para a vida profissional, nas relações sociais. Então, se eu tenho um aniversário, se eu tenho um evento social, isso também pode acontecer, ou até numa situação de exposição, por exemplo, numa visita a um restaurante, é um lugar muito cheio, se eu sinto que eu vou ser observado naquela situação. Então, as relações sociais, de um modo geral, acabam sendo prejudicadas, os relacionamentos amorosos, Porque, se eu me sinto muito desconfortável numa situação, por exemplo, num cinema, onde tem outras pessoas, num restaurante, numa peça de teatro, enfim, em situações em que eu posso estar exposto no meio de outras pessoas, que eu posso estar sendo observado, que as pessoas podem fazer algum julgamento a respeito da minha roupa, a respeito do meu posicionamento. Ou seja, a ansiedade generalizada, ela traz um prejuízo muito importante porque a gente vai pensar em diversos momentos, em diversas situações diferentes. Então, essa mesma pessoa que pode ter uma dificuldade enorme relacionada à vida acadêmica, ela também vai ter uma dificuldade relacionada à vida social, ou a num relacionamento amoroso. Então, de fato, esse transtorno ele causa muitos prejuízos, ele vai se configurar de maneiras diferentes. Então, algumas pessoas vão dizer, Lara, eu tenho muito prejuízo, por exemplo, no meu trabalho, na minha vida familiar isso é um pouco menor, e aí eu tenho muita dificuldade porque eu não saio, eu não me exponho tanto com os amigos, e hoje em dia eu nem tenho vida relacionada à vida amorosa, por exemplo, O prejuízo já tá tão grande que eu nem tenho vontade ou desejo de me expor para que possivelmente eu encontre alguém e me relacione. Então, ela pode acontecer em diversas áreas e esses medos e preocupações, elas são exageradas e eles vão causando prejuízo nas suas ações, de um modo geral. Para grande parte das pessoas, essa pessoa vai se esquivando, ou seja, eu paro de fazer algumas ações, eu paro de frequentar alguns lugares, eu deixo de participar de reuniões, deixo de sair com os amigos, de sair com meus familiares, Então, são prejuízos importantes, por isso é tão importante que a gente identifique, diagnostique e trate esse transtorno, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tiver dúvida, comenta aqui comigo. Até o próximo.